para o Corinthians tinha sido justamente para o Flamengo. Vinha de quatro vitórias seguidas sem levar gol. E o Flamengo, na minha opinião, eu concordo, Luiz, jogou perigosamente, dando campo ao Corinthians, aceitando um pouco a pressão do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Esperando o contra-ataque, esperando o momento para dar o bote e tentar matar a classificação. Assim mesmo, a vantagem era tão grande que chegou no segundo tempo, ali pela metade do segundo tempo, começou a bater o desespero, começou a bater o cansaço, começou a bater exatamente a sequência de tomadas de decisões erradas no Corinthians. O Carille tentou, botou 3 atacantes em campo, botou o Bozelli, Gustavo, Love, mas a bola não chegava. O último passe não encaixava, Luiz. Desculpe, Led, o torcedor do Flamengo, tô meio ansioso, perdão, Led. Imagina. O torcedor do Flamengo se queixou muito do Abel, quando o Abel, na derrota para o Atlético Mineiro, empilhou atacantes no Flamengo. O Carille acertou colocando 3 centroavantes ao mesmo tempo? Eu acho até que ele acertou. Eu comentei hoje, comentei com o Ricardinho durante a transmissão. Ele acertou. Eu acho que ele não errou ao botar os 3 atacantes. Na minha opinião, ele errou ao tirar o Júnior Urso. Eu não teria tirado o Júnior Urso do jogo. Concordo daqui já. O Júnior Urso fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo tempo, mas é um jogador, na minha opinião, hoje fundamental para o Corinthians. E ele abriu mão do Júnior Urso. Eu acho que as mexidas do Carille, ele fez o que era possível, o que ele tinha, porque hoje ele não tinha o Pedrinho, hoje ele não tinha o Vital, né? O Fagner, que não ia jogar, que era um jogador importante, mas ele é lateral direito, mas ele dá uma opção de saída, uma opção de apoio, uma experiência, um comando dentro do campo. Ele, o Cássio, o Ralf, às vezes são os capitães que tem essa rotatividade no time, que é uma referência num jogo decisivo. Bom, só que eu acho que ele mexeu o que era possível. De repente não tiraria o Urso, tiraria o Ralf, de repente, que estava também bem no jogo, estava dominando as segundas bolas, principalmente no primeiro tempo, mas ele arriscou. E ele arriscou com os atacantes que ele tinha. Então ele botou o Regis, ele botou o Gustavo, né? Ele colocou o Bozelli, era o que ele tinha no banco. Infelizmente, o Corinthians precisa realmente ter uma criatividade, e quando eu falo criatividade, jogadores que dê opção de velocidade de lado, o improviso, uma jogada individual para decidir uma jogada diferente. Na contratação do Everaldo, né? Só que o Everaldo já jogou a Copa do Brasil. Exatamente. E hoje ele não teve mais uma vez isso. Então, faz a diferença do jogo. E numa bola parada, onde o Flamengo acabou fazendo o resultado. Já tinha o resultado do primeiro jogo. Acabou consolidando num lance de bola parada que o Flamengo aproveitou. Luiz. Agora, obviamente, o mata-mata traz sempre muita emoção, pois não, Thiago? Muito. Queria botar a Ana no papo nesse tema, a Ana e o Bob, porque é impressionante como o Ricardinho concorda comigo. Brincadeira, eu que concordo com o Ricardinho. Ele tá falando de você, Ricardinho. Eu que concordo com o Ricardinho. Tava gravando que eu vi. Não vai na dele, não. Essa observação, Ana, do ponto de vista do Corinthians, eliminado hoje, do quanto o Fagner realmente faz falta, até porque as peças de substituição não estão à altura, né? Cai muito opção de saída e também de marcação. Embora o Fagner seja baixinho, ele é muito útil também na defesa. Aconteceu em alguns momentos, né? O Júnior Urso fazia uma infiltração, ou passava pelo fundo, esperando esse apoio para ter essa troca de passes com o lateral direito, que no caso seria o Fagner, e não acontecia esse retorno, né? O Jadson e o Júnior Urso caindo bastante pelo lado direito e não tinha esse apoio que é tradicional do estilo de jogo do Corinthians. Só nisso o Fagner já fez falta, além dessa questão da saída de bola, da marcação. Etc. E, Bob, só quando tiver em desvantagem, precisando ir atrás de um resultado, ou buscar um resultado adverso, o Corinthians vai ter essa postura, como teve a segunda metade do primeiro tempo, por exemplo? Filosoficamente parece que sim. Agora, não vejo o problema de sair para o jogo, eu concordo com o Lédio, botar os atacantes não é o problema. O problema talvez tenha sido tirar o Júnior Urso, deixou o time pronto para tomar um contra-ataque, pronto para dar o espaço que o Flamengo queria ter. Mas ali já era também, já estava encaminhado, né? É diferente da situação do Flamengo enfrentando o Atlético, um jogo de Campeonato Brasileiro, uma situação completamente diferente, na minha opinião. Aliás, gostaria até de perguntar para o Lédio, para o pessoal da cabine, porque o Luiz Carlos lembrou, Lédio, do Abel. E eu não consigo imaginar que essa classificação do Flamengo não tenha a ver com o trabalho do Abel. Ou só porque o Abel saiu, o time mudou da água para o vinho? Acho que não, né? É preciso lembrar o trabalho que o Abel Imagina fez. se o Salles entrega o time com 4 vitórias. E a atuação de São Paulo foi muito sólida do Flamengo. É uma sequência do trabalho do Abel que o Marcelo Salles está fazendo. Ele está tentando manter o
o padrão, tudo bem, ele pode ter mexido num detalhe ou outro ali, mas a base, a consistência, o sistema de jogo é praticamente o mesmo. E sobre a questão do Urso, quando eu falo que eu não tiraria o Urso, não é nem pensando defensivamente segurar contra-ataque do Flamengo. Frente, né? É pensando ofensivamente, que o Urso é um jogador muito inteligente, ele faz infiltração, como disse a Ana, ele estava caindo pelo lado, ele caiu de produção no segundo tempo, mas ele é um jogador diferente, é um jogador que poderia tomar uma decisão certa no momento decisivo, um jogador que chama a atenção do adversário, que preocupa o adversário. Nessa dificuldade técnica que o Corinthians tem de criar, nesse momento decisivo, eu teria mantido o Júnior Urso, sim. Agora, eu teria tirado o Cleison. De gol, né? Eu teria tirado o Cleison, de gol na partida, não o Júnior Urso. É uma opção. Vai começar, Luiz? Estão me cantando aqui que vai começar a coletiva, ainda não? Não chegou aí, então não. Tá me dizendo uma novidade. Não, então agora, vamos segurar então. Ô Luiz, uma colocação é o seguinte, que independentemente... Começou ou não começou, gente? Não, acho que não. Independentemente da continuidade do... Ih, Ricardo, começou. Não, só rapidinho. Independentemente da continuidade do trabalho do Abel, a verdade é que o Jesus vai ganhar um time de prêmio. Uma premiação, né? Porque, classificar na Copa do Brasil, na Libertadores, na cabeça do brasileiro, quer dizer, tudo aquilo que o Abel vinha fazendo, vai entregar de mão pro Jesus. Thiago, me despeço de você, vamos para as coletivas, é isso? Bora, vamos lá. Chance mesmo de passar na Sul-Americana, os exames não apontaram nada, o atleta não passou nada para nós de qualquer problema, entendeu? Então aconteceu com ele como poderia acontecer com qualquer um. E grupo é isso, a gente não sabe, né? Já não é a primeira vez aí que jogadores que vêm se destacando ficam fora em momentos importantes, mas se a gente tivesse algum risco lá, com certeza eu teria poupado não só ele, como qualquer um, só que o relato dele e os números não mostraram nenhum risco. Fábio, tudo bem? Você não teve o Fagner, não teve os dois garotos que estão na seleção sub-23, e chegou um momento que você precisava mudar o time, você tinha dois centroavantes e um garoto, né, que é o Janderson, que era o único de velocidade. Você acha que faltou elenco nesse momento? Claro que você vai ganhar o Evandro, você vai ganhar outros atletas, mas para esse jogo de hoje faltou mais alguma coisa? Nós vamos ganhar o Everaldo. O Everaldo, perdão. Chegou mais um que eu não tô sabendo. Eu tenho algumas coisas assim comigo, né, e eu trago isso, e isso todos os clubes têm que estar preparado. A gente não pode ficar vetando jogadores para a seleção. Se a gente reclama tanto, né, porque a seleção, isso é quando convoca os melhores que o técnico acha, os clubes começam a barrar. Eu não acho isso uma boa, os clubes têm que tentar alternativa. Essa situação de final de jogo eu treinei no domingo de manhã, né, para levar mesmo para o final do jogo, se a gente precisasse do gol e trabalhar com bola lá dentro, né? Mas a gente não tem que lamentar. Então, eu sabia do meu grupo, eu sabia dos problemas, nós sabemos assim que falta, né? Mas assim, a gente não tem que lamentar nada não, porque estava tudo dentro da programação. Carille, boa noite aqui atrás. Dentro das limitações, do que você viu de evolução, de variações que o teu time apresentou na reta final do jogo e que você vislumbra para frente para um campeonato brasileiro tão longo que tem ainda aí? Brasileiro e sul-americana, né? Estamos nas duas. A gente vem de uma sequência legal de jogos, estou falando de rendimento, né? Não de resultados, que é o caso de hoje, mas com entendimento, com marcação forte, com rodar a bola, com circular, começar de um lado e terminar do outro. Hoje a gente conseguiu fazer isso várias vezes, né? E eu acredito que a gente tem espaço para crescer mais ainda nessa temporada. Carille, boa noite. Eu acho que todo mundo que estava aqui no Maracanã é unânime que se o Corinthians tivesse saído vencedor, não seria nada de anormal. O Corinthians fez um jogo, em muitas partes do jogo, mais consistente que o Flamengo e mais chances de gol até do que o Flamengo. Pode-se dizer que, diante do que aconteceu aqui hoje, o Corinthians perdeu a classificação, na verdade, jogando em casa, quando não fez um resultado, pelo menos, de empate? São jogos grandes, né? E nos detalhes, muitas vezes, acaba acontecendo a passagem de um time. Infelizmente, passa um só e não foi o Corinthians. Um detalhe importante, que o jogo de lá, né, o gol que nós tomamos do Arão, a gente estava tudo muito bem posicionado, né? Porque acontece futebol, um cruzamento, o volante entrando no meio da nossa linha e acertando uma cabeçada muito bonita. Então, assim, a gente sai de cabeça erguida, né, muito triste pelo resultado, mas contente pelo desempenho e sabendo que a gente pode crescer mais ainda. Carille, boa noite. Seguindo até na pergunta do Cícero,
Hoje aqui a gente percebeu um Corinthians muito forte contra o Flamengo, né? Você percebe, às vezes, durante o dia, ver um Flamengo muito forte dentro de casa, mas hoje um Corinthians que, se ganhasse hoje aqui, como ele disse, não seria nenhuma surpresa. Eu queria que você falasse um pouco do jogo e da sua estratégia para ser tão equilibrado e, às vezes, bem superior ao Flamengo dentro do Maracanã. Eu procurei fazer um jogo igual, respeitando, sim, a qualidade do adversário, né? Procurando se impor, mesmo jogando com os 3 por trás, o Urso, o Ralf e o Sornosa, mas procurando jogar mais no campo do Flamengo. E a gente conseguiu. Ainda me incomodou um pouquinho os erros de passe simples, né, para terminar melhor a jogada. Muitas vezes a gente colocando o companheiro assim de uma forma muito apertada para receber a bola e a gente tendo uma liberdade ou uma clareza maior para fazer um passe melhor. Então foi um jogo assim que tudo aconteceu em cima do que a gente imaginava, né? O Flamengo, a gente tem que estar muito atento com as infiltrações, jogadores de velocidade na frente, né? Então a linha defensiva tem que estar muito concentrada o tempo todo e se comportaram muito bem. E a parte final do jogo aí foi mais mesmo para tentar pressionar, fazer essa bola lá dentro da área do Flamengo para tentar fazer o gol. Carille, aqui à sua direita. Mudar um pouco de assunto, queria abordar contigo a respeito de seleção brasileira e Neymar. Sua opinião enquanto profissional do futebol, você acha que mesmo em meio a tantas polêmicas, Neymar ainda é essencial para a seleção brasileira? Mesmo com todas essas polêmicas que ele se envolve? Sim. Carille, agora eu queria que você falasse, né, não sei se você chegou a citar, a situação de Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, a sequência da temporada. Você não vai terminar o ano de mão abanando porque você já foi campeão paulista. Existe a possibilidade de você começar a priorizar alguma competição e ainda faço uma conexão com uma outra pergunta? A gente acompanhou aí a primeira parte ao vivo da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille do Corinthians, falando sobre as opções. Ana e Bob, o que vocês sentiram ali? Ele entendeu o que foi do jogo, né? Que fez o que poderia fazer dentro das alternativas dele. O que você achou, Ana? E que o resultado foi o resultado de jogo. Arriscou com o que ele tinha. E eu até entendo, assim, o jogo teve muitas oportunidades de gol. Para os dois lados. Né? Passada aquela primeira fase, aquela fase da ansiedade, ali os primeiros 10 minutos, o jogo se desenvolveu, teve bola na trave, teve defesa dos dois goleiros, assim, eu acho que... Aquele chute do Ralf foi muito bonito. Foi muito bonito. E aquele cruzado que, né, quase que... Se entra Michel Macedo. Se entra, é igual do Pavar na Copa do Mundo. É verdade, a fatiada, né? O mais legal dessa coletiva do Carille foi parecer que ele não foi surpreendido e não foi por demagogia, ele realmente estava preparado para o que ele ia encarar, né? Acho que por isso que o Corinthians conseguiu ter uma partida que controlou tão bem as suas ações. Eu só queria fazer um destaque, a gente vai falar ainda mais sobre o Flamengo, que é sobre o Rodrigo Caio, porque ele foi um jogador que foi muito criticado. Ele é muito pressionado para ser o zagueiro que todo mundo quer que ele seja, né? Muito mais expectativas dos outros do que propriamente do Rodrigo Caio, porque ele nunca não entregou o que ele não prometeu. E ele vem fazendo uma grande temporada no Flamengo, com gols importantes. A torcida do São Paulo tá até brava nas redes sociais. Por que não jogava assim no São Paulo? Porque tá treinando, né, filho? Tá treinando, tinha técnico treinando, tem trabalho, tem concentração. Enfim, eu acho que faz uma grande temporada. Esse gol aí coroa um pouco desse primeiro semestre do Rodrigo Caio, que é um jogador especial, assim, ele é muito criticado. Eu ainda acho que ele precisa de um companheiro. Falei pro Bob mais cedo no camarim, tem precisa de um cachorro louco, né? Zagueiro para jogar junto. Zagueiro. Mas eu acho que ele faz uma grande temporada até aqui com o Flamengo. Vamos voltar ao Maracanã, porque não posso deixar o Luiz ir embora desse jeito, né? Sem um abraço bem dado, Luiz. Volta com a gente, por favor, Luiz Led Ricardo. Agora sim. Né? Não. De jeito nenhum. Mas peraí, também não chega só dando abraço também, Luiz. Vamos falar um pouquinho do Rodrigo Caio, que foi tema agora. A Ana destacou essa boa temporada dele. Vamos lá. Depois do episódio do jogador bonzinho e tal, ele ficou muito estigmatizado. A partir dali teve muita dificuldade para jogar no São Paulo. Voltamos, hein, galera? Talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo hoje. Ele errou uma saída de bola, a temporada dele é perfeita, Ana. E vou te dizer, por que ele não fazia isso no São Paulo? Porque ele era perseguido no São Paulo. Concordo. Ninguém deixava. Não tinha paz, né? Não deixava ele em paz, não deixava ele ter calma para jogar. Aí chegou no Flamengo, prestigiado, a torcida botou no colo e ele está jogando. É assim que funciona. Se você tem um ambiente bom, se você é apoiado,
As coisas acontecem em qualquer setor, no nosso setor, no setor do Rodrigo Caio, na medicina, no direito. É assim. Se você tem um bom ambiente, se está todo mundo remando a seu favor, você vai bem. É o que aconteceu. Por isso que ele não foi bem no São Paulo, infelizmente. Melhor para o Flamengo. E aí, Ricardinho? Não, eu acho que é confiança, né? O jogador está confiante, se sentir dentro de um processo, tá trabalhando bem, sendo bem orientado, ser abraçado por não só por um grupo de jogadores, mas também por uma torcida. Eu acho que a torcida do Flamengo abraçou ele. E aí vem o rendimento, né? Porque realmente ele está fazendo uma grande temporada, talvez uma das melhores da carreira dele. Ele já teve um bom momento no São Paulo também, logo no início, que que chegou a levar ele a ser convocado para a seleção. Exatamente, e também a quase ser negociado para fora, mas realmente é um momento especial da carreira dele hoje, apesar do primeiro lance da saída de bola, e ele é um jogador técnico, então ele arrisca, né? Ele gosta de sair jogando, dificilmente, uma vez ou outra você vê ele dar um chutão, então realmente é um momento importante da carreira dele, e o desempenho dele nessa temporada é muito bom. Mas ele precisa de um zagueiro ao lado dele? O Léo Duarte também comete algumas bobagens na saída de bola, mas eu acho que estão compondo bem. Para esse momento da temporada está funcionando. O Flamengo está buscando mais um zagueiro, claramente. Isso é oficial. O Flamengo tentou o Zapata, parece que desistiu, pode vir o Gemerson. Tem que ver como, se o Gemerson viesse, ele vai vir. Qual é o Gemerson que vem, né? Como ele vem, entendeu? Agora, estava pensando aqui, qual zagueiro brasileiro atuando atualmente no Brasil que está jogando mais que o Rodrigo Caio? Nenhum. Jeromel? Não. Atualmente. Não é o conjunto da obra do Jeromel do Grêmio. Hoje. Dedé? Não. O Rodrigo Caio está jogando mais do que Gustavo Gomes e Luan no Palmeiras. Não, zagueiro brasileiro. Brasileiro. Concordo com você, Lédio. Eu acho que ninguém está jogando mais que o Rodrigo Caio. Com todo respeito ao Dedé, com todo respeito ao Jeromel, não vejo. Nesse momento, não estou dizendo que ele é melhor que os outros, mas nesse momento ninguém está jogando mais do que ele. O futebol é momento, né? Exatamente. O momento é esse. E além de exercer a função dele, que é defensiva, ele está ofensivamente fazendo a diferença. Ele está decidindo. Hoje, mais uma vez... Contra o Atlético Paranaense, já fez aquele gol no último lance. Isso é importante. E mais, Ricardinho, a torcida do Flamengo adora isso. Pensa no Rondinelli 78, vem logo esse tipo de lembrança, enfim. A torcida do Flamengo se identifica com esses gols. Exatamente, Angelim, se identifica com esse momento. O gol na raça, o gol no último lance, a torcida gosta disso. Vou te dizer, o Rodrigo Caio tem que fazer muita bobagem durante a temporada para perder o lastro que ele tem atualmente com a torcida do Flamengo. Tá com moral lá em cima. Ele fez uma gordura boa, hein? Lédios, foi a única coisa que você disse hoje que eu discordei, porque no futebol basta uma falha num jogo decisivo que pronto. Foi-se tudo. Pensei que ele ia falar que foi a única coisa que eu falei hoje que ele concordou, ainda bem. Ufa! Não, porque a gente ficou mais de 1h30 antes da bola rolar. Agora eu tô tranquilo. Nós ficamos mais de 1h30 no ar antes da bola rolar. Nós fizemos a transmissão inteira dos 90 e tantos minutos. Já estamos aqui um bom tempo depois do jogo. E o Thiago só concordou com uma coisa que ele falou. Discordei de uma só. Jamais. Luiz, tá valorizando muito. Eu? Tá valorizando, tem que fazer algo pro jogo mesmo. Foi lindo, foi demais, fiquei ligado. Ricardinho, Lédio, Luiz, abração pra vocês. Valeu, amigo. Obrigado, amanhã, hein, Thiago? Tô aí amanhã, hein, velho. Aqui, ó. Finalmente, né, Lédio? Finalmente, é a primeira vez de 2019. É um ano estranho. É um ano estranho. Valeu, gente. Abração pra vocês. Boa noite, obrigado. Tchau. Sempre um prazer, hein? O único detalhe prazer é nosso. Dessa ideia de ter um zagueiro que é o zagueiro... como é que você chamou ele? Cachorro louco. Um cachorro louco e um zagueiro técnico, dessa combinação, é que se você tiver que sair sempre com a sua bola da defesa, você vai ter qualidade para sair só de um lado. Senão você vai ter que ter volante voltando para buscar a bola. E aí para o adversário é muito mais fácil. Você marca o lado que tem qualidade e deixa o cachorro louco para quebrar a bola no meio. Então tem que ser um cachorro louco que saiba sair jogando também. Né? Tem muito lance legal pra gente mostrar. Vamos mostrando e a gente vai comentando em cima. Já que estamos falando de defesa, vamos começar. Tem um erro de saída de bola do Corinthians com o Manuel. Alguns, muito erro também. Aquele período muito de ansiedade, né? A ansiedade dos primeiros minutos. Vamos começar pelo erro do Corinthians? Vamos ver. E aí tem o fator ansiedade envolvido, pressão de torcida, tudo que está em jogo na partida. E aí é erro individual, né? Não é exatamente de posicionamento. Não sei se o passe não foi legal ou se o Manuel
demorou a acelerar para chegar, né? Eu acho que foi um pouquinho das duas coisas. Né? Da perna contrária do zagueiro ainda, é um passe muito forte. Mas aí ali teve cobertura. Isso aí é uma outra falha em saída de bola do Corinthians. Teve uma também do lado do Flamengo com o Diego Alves. Uma com o Rodrigo Caio. Teve uma com o Rodrigo Caio. Vamos ver saídas do Flamengo agora. Né? Assim, mas eu acho que isso teve muito mais a ver com a ansiedade do jogo e a postura dos dois times. Começaram marcando alto. Os dois times começaram marcando pressão alta ali, forçando o erro do adversário. Né? Aí o Rodrigo Caio tenta sair ali com o passe mais sofisticado. Provavelmente foi o único erro dele na partida. Mas aí pelo menos que eu me lembre. Ainda tinha marcação. Esse é um outro momento. Aí a bola chega no Diego Alves. O passe aqui sai errado. Esse foi errado. O Diego cometeu alguns errinhos técnicos, assim, de tomada de decisão, né? Era o Léo ali, né? De saída de bola. Teve uma cobrança de falta do Sornosa, que ele ficou esperando o cruzamento na área. O Sornosa bateu direto. Foi de muito longe essa. Quase que daria, acho que o Love ainda estava em posição de impedimento, quase que daria para o Cleison devolver de primeira para ele, que seria é interessante a melhor jogada, destacar, né? Thiago, porque o Cleison tem tomadas de decisões equivocadas muitas vezes. Ele é um bom jogador, ele tem um bom drible, ele apoia muito bem pelo lado esquerdo, né? Ele é fundamental para esse lado esquerdo do Corinthians. Só que geralmente nessa última tomada de decisão do passe, da finalização, ele toma uma decisão errada, né? E várias vezes nisso eu acho que o Everaldo é superior ao Cleison. Não sei se a recomposição defensiva do Everaldo é tão boa quanto a do Cleison, mas a tomada de decisão do Cleison é praticamente todo o jogo ele tem decisões erradas. E quando você joga com um jogador que pensa rápido, como é o caso do Wagner, é um cara que encontra o espaço, do cara que ataca espaço mais, logo, né? ele tem que acertar mais. Né? Vai começar agora a entrevista coletiva do técnico interino, o técnico de hoje à noite do Flamengo, o Salles, falando agora ao vivo no Sport TV. A gente tem que ter equilíbrio na parte defensiva. Então nós trouxemos o Arão um pouco mais para trás, para que ele pudesse ajudar tanto o Gustavo no jogo passado, quanto o Pires nesse jogo, e dar um pouco mais de sustentação defensiva, deixando com que o Everton, Diego, hoje o Bruno, tivessem também uma condição de poder voltar um pouco menos e ter uma condição de contra-atacar com mais velocidade, com mais saúde, para a gente poder ter um contra-ataque mais veloz. Marcelo, parabéns aí também pela classificação para a próxima fase. Vocês entraram com a vantagem, né? Dos 3 resultados no futebol, o Flamengo entrou com 2 resultados a seu favor. Eu queria saber como é que você trabalhou nesse sentido e vimos que o Corinthians, no primeiro tempo, arriscou até um pouco mais, né? Teve a bola na trave. E depois, no segundo tempo, quando o Flamengo controlou mais o jogo, mesmo com a entrada dos 3 atacantes, eles criaram mais com o Flamengo podendo suportar. Queria saber a análise que você faz exatamente com a vantagem que você tinha e o que você pretendeu durante o jogo, durante o curso da partida. Primeiro, a gente nunca pensou em usar a vantagem logo do início. Obviamente que você chega no final do jogo, se o jogo tivesse empatado, seria normal você controlar um pouco mais a partida. Mas desde o início, a gente entrou pensando em fazer o gol. Jogamos um primeiro tempo abaixo do que nós pensávamos. Não foi um primeiro tempo bom. O segundo tempo corrigimos, fizemos os ajustes, as coisas aconteceram. Obviamente, como o tempo vai passando, o time do Corinthians foi colocando mais jogadores de frente e foram complicando mais, numa situação mais controlada, porque eles só tinham bola alta, eles não tinham penetração por dentro, uma ou outra jogada pelo lado, mas era sempre bola alta para o Gustavo, Bocelli, para o Love, tentando fazer no pivô. Então a gente controlou essa entrada da área, até tirei o Arão um pouquinho, vocês não devem ter sabido, mas ele no intervalo sentiu um pouquinho de dor no estômago, não estava assim, bem nesse dia, mas dentro de campo o Arão eu acho que fez um grande jogo. Eu acho que o reconhecimento do torcedor também, aplaudindo até quando ele saiu, justificou a atuação que ele teve hoje. E a nossa questão nessa situação de organização foi nesse sentido, de tentar fazer com que eles jogassem pelo lado e a gente neutralizasse esse tipo de jogada de bola alta. Marcelo, boa noite. Falar um pouquinho do Rodrigo Caio, né? Primeiro ele teve
aquela primeira chance, mas aí foi falta, e aí o gol não valeu, e depois o gol interrompido também, aquele grito de gol, e aí depois veio o VAR e confirmou, assim. Como é que foi essa mistura de emoções e falar um pouquinho também, né, da importância do Rodrigo Caio nesse jogo? Eu vejo o Rodrigo Caio hoje como, não sei se o melhor, mas um dos melhores zagueiros do Brasil. Eu vejo o Rodrigo num nível muito alto. Quem conhece o Rodrigo do dia a dia sabe o profissional que o Rodrigo é. As características dele atendem muito ao que eu penso e agrada muito ao nosso torcedor. Então ele rapidamente se identificou com o nosso clube, chegou, parece que ele joga aqui há 10 anos no Flamengo já. É um cara muito simples, trabalhador, e eu tenho certeza que em pouco tempo ele vai retornar à seleção pela qualidade que ele tem. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Por óbvio, né? Dá para ver no seu rosto que você está bastante feliz. Queria saber como é que foi o pré-jogo para você. Você conversou com alguém, enfim, trocou uma ideia com alguém específico a respeito da maneira, né, de formatar a equipe, de como a equipe deveria se postar, enfim, como foi o antes desse jogo e o que você acha, que você falou já dos aspectos defensivos, mas de um modo geral, o que você acha que o Flamengo mais evoluiu? Não vou dizer só nos últimos 2, vamos dizer nos últimos 5 jogos. Eu acho que a parte que o Flamengo mais evoluiu foi nesse sentido. Agora, eu não vou nem entrar nos últimos 5 jogos para deixar essa parte bem separada. Eu vou entrar agora nesses últimos 2 jogos. Eu acho que a gente evoluiu nessa parte de eu ter trazido um pouquinho o Arão para trás e ter colocado esses 6 homens defendendo ali atrás. Eu acho que isso foi uma parte que a gente ajustou para a nossa parte defensiva ficar mais fortalecida. Sobre a parte que você perguntou anteriormente de conversar, o Flamengo tem alguns profissionais que são fixos, da análise, da preparação física, treinadores de goleiro. Então, eu também faço parte dessa equipe de profissionais fixos. Então, eu me cerquei com todos eles. São amigos, são profissionais muito capacitados e todos eles, me ajudaram muito. Eu sou muito grato à minha comissão técnica porque em nenhum momento eles se deixaram de me ajudar em algum momento. Aproveitando, já estendendo os agradecimentos à nossa comissão técnica, queria agradecer também a confiança que o nosso presidente depositou no nosso trabalho, a confiança que o Marcos Braz depositou no nosso trabalho, os diretores, o Noval, o Pelaipe, que também depositaram. Então, todos me apoiaram nesse momento, que foi um momento de transição. Então, em nenhum momento eu me senti sem apoio de nenhum setor do clube. Todos os setores do clube, desde o mais humilde funcionário do CT até o mais alto escalão do nosso clube, todos me apoiaram. E isso foi fundamental para que as coisas fossem acontecendo. Tá aí, Marcelo Salles, o fera, técnico interino do Flamengo, falando de todo o amparo que ele está recebendo da diretoria e todo o staff do Flamengo. Parece ser o oposto do que aconteceu